Eu sou o Brian, tenho 15 anos, vou fazer 16 anos em maio, e vim falar um pouco sobre o meu testemunho pra vocês. Eu meio que desenvolvi depressão em 2021, quando a cantora que eu gostava muito faleceu, né? Pra quem não sabe quem eu vou mostrar pra vocês. Essa mulher aqui. Essa daqui é Marília Mendonça, pra quem não conhece, uma das maiores cantoras sertanejas do país, e ela faleceu. Eu gostava muito dela. Então eu fiquei muito mal. Você tem noção, eu fiquei cerca de uma semana mal. Eu lembrava, dava vontade de chorar. Gente, não tô comprando melhor com ninguém, mas eu chorei muito, né? Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, mas eu chorei muito na época. E ela era uma ídola pra mim. E eu sei, gente, que é errado ter ídolo, mas na época eu não tinha noção. Eu tinha 11 anos, não tinha noção de quase nada da Bíblia. Muitas coisas, na verdade, eu não tinha noção. Então, pra mim, era normal idolatrar ela. E eu sofri muito, eu chorei muito, eu fiquei muito mal. E por bastante tempo, tá? Eu fiquei muito mal. E aí foi desenvolvendo a depressão. Só que até então, eu achava que vontade de se matar. E, sei lá, algumas crisezinhas não era nada. Até chegar no meu 6º ano, 2022. 2022 foi um ano muito, pra mim, sabe? Era um novo ciclo, eu conheci novas pessoas, mudei de escola. E meio que eu vivia brigando com minhas amizades, então isso desencadeou problemas em mim que até hoje eu tento lidar com eles, né? Enfim, eu tinha 12 anos, na época, então uma criança de 12 anos, ela não pode desenvolver problemas psicológicos. Se ela desenvolve, é problemático a ponto de, sim, ela ter que ir pra um psicólogo, que não foi meu caso. Eu não fui um psicólogo, porque pra mim não era nada. Pra mim, tipo, não é que pra mim não era nada, mas que pra mim aquilo ia passar. E as crises de ansiedade vinham, as crises depressivas vinham, até crise de pânico eu poderia ter naquele tempo. E, cara, você tem noção do que é isso? Dos 11 anos pra frente, foi anos assim que eu não queria ter vivido. Só que, cara, eu perdi minha irmã muito cedo. Eu vi coisas na minha infância que eu não queria ter visto. Então isso poderia sim desencadear mais problemas, mais traumas em mim do que já tinha desencadeado. Vamos lá. Aí agora a gente vai pra quê? Pro 7º ano, 2023, quando eu tinha 13 anos, eu passei por um trauma com uma amizade minha, que, assim, eu não desejo pra ninguém. Eu fiquei tão mal a ponto de chorar sozinho de noite, pedindo pra que Deus tirasse essa dor de mim. Porque era muita dor, eu sentia muita dor aquilo. Aquilo magoava, eu não entendia por que aquilo tava acontecendo. Por que a pessoa tinha feito isso comigo, eu amava a pessoa. Então foi um problema muito forte que me afetou. Eu tinha 13 anos, eu não queria ter passado por aquilo com 13 anos. E aquilo foi desenvolvendo mais a depressão que eu já tinha, né? E essas pessoas vão falar, mas você foi diagnosticado com depressão? Cara, a pessoa que tem a depressão, que ela vive com a depressão, ela não precisa ser diagnosticada. Ela só é diagnosticada quando ela vai no psicólogo. Mas quem vive com a depressão não precisa diagnosticar-se num médico pra saber o que você tá passando. Ai, Brian, mas cara, eu sei que tem pessoas que não têm total ciência disso, mas tem muita gente que precisa ir no médico, realmente, pra entender isso. Só que, olhando pra tudo, como que eu vou dizer que é outra coisa que não seja depressão aqui? Que eu passei por muito tempo, juntando todas essas coisas que eu passei, sabe? E aí, no 8º ano, eu tinha 14 anos, me aproximei de outras pessoas, me afastei de algumas pessoas, me aproximei de pessoas do passado, e eu comecei a ir pra igreja no meio do ano. E aí foi aí que Deus me resgatou. Porque eu tinha depressão, eu tava no fundo do poço, não tinha brilho nenhum, tava meio brigado com algumas amizades minhas, por causa de motivos totalmente de maturidade. E eu sempre fui uma pessoa muito intensa, então se você brigasse comigo no dia no outro, eu tava chorando porque a culpa eu só colocava em mim. Eu me sobrecarregava com essa culpa, sabendo que você tava errado, mas eu colocava a culpa em mim. Eu não devia ter feito isso, porque eu fiz isso. Eu começava a criar coisa na minha cabeça por ser intenso. E, cara, Deus me resgatou daquilo. Deus me tirou daquilo. Ele falou, filho, não é pra você tá aí. Só que Deus permite coisas na nossa vida pra gente amadurecer, pra gente crescer, pra gente tomar um rumo, maturidade. Brian, mas Deus é ruim, não, Deus não é ruim. Deus é muito bom. Eu digo isso porque se ele não tivesse feito eu passar por tantas coisas que eu passei na minha vida, eu não teria metade da maturidade que eu tenho hoje com 15 anos, quase 16 anos. O que significa isso? Que eu sou melhor que alguém? Muito pelo contrário, não. A questão é, as provas, elas não vêm pra que você morra ou pra que você sofra. Elas vêm pra você amadurecer. Então muita gente vai falar, nossa, Brian, mas Deus é ruim. Não, Deus não é ruim, não. Deus não é ruim porque em nenhum momento que eu passei as coisas que eu passei na minha vida, ele largou minha mão e disse, filho, você vai caminhar sozinho. Não, pelo contrário. Ele pegou na minha mão e me mostrou o amor dele. E muita gente vai falar, mas por que Deus mostrou amor pra outras pessoas? Você acha mesmo que Deus não mostrou amor pra outras pessoas? Tem gente que não quer, tem gente que nega, tem gente que fala que não precisa, tem gente que fala que aprendeu a lidar com a dor. Tem gente que não quer, nega. Deus não vai obrigar você a querer o amor dele. Ele vai te oferecer, ele vai bater na porta. Se você quiser que ele entre, ele vai entrar. As pessoas falam, mas se Deus é amor, por que existe fome na África? A fome na África e nos outros lugares é por falta de quê? Comida, né? E por que a comida não chega lá? O que move o mundo mesmo? Dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem comida. É simples, não é difícil. A África é um país, um país, né? Um continente, ó, perdão. A África é um continente. Gente, perdão, se eu tinha falando merda aqui, perdão, eu me confundi. Mas enfim, a fome na África não é causada por causa que Deus quer que eles tenham fome, mas é pela maldade do próprio ser humano, de que nega que a comida chega até lá por causa do dinheiro. Porque se a comida não, se o dinheiro não passar na mão deles antes da comida chegar, infelizmente não vai ter comida pra eles, não é verdade? E como que eles vão trabalhar? Eles são negros, o preconceito tá totalmente neles. Eles são negros, o racismo tá neles. O racismo, ele não é só as falas, eles são os olhares, as atitudes, os jeitos, tá entendendo? Aquilo sim é racismo. Você fala que passou racismo na sua vida, mas você não passa fome. Você tem uma casa, uma moradia digna, você tem um trabalho. Então o racismo, ele pode sim de muitas formas acontecer. Mas você falar pra mim que é culpa de Deus que existe fome na África, é totalmente ridículo da sua parte. Porque Deus ele não é ruim, quem é ruim é o ser humano. E o ser humano tem livre-arbítrio. Só que tem consciência de uma coisa. Aqui você faz, aqui você paga. As consequências, ou vai ser aqui ou vai ser na eternidade. Você escolhe. Você fez tanta gente passar fome, passar sede, passar frio. Olhou pra eles com desprezo, com ódio. E agora quer falar que é culpa de Deus?
Essas mesmas pessoas que falam que Deus é culpado pela fome na África, passam pelos mendigos e não têm coragem de olhar na cara deles. Nem sentem um pinguinho no coração de vontade de ajudar eles. Então, antes de colocar a culpa em Deus, olhe pra dentro de si. Então, sim, eu testemunho que Deus é amor, porque eu fui resgatado das cinzas, do pó, do chão, do fundo do poço. E hoje eu tô aqui contando meus testemunhos, dizendo que eu tô vivo, que eu tô feliz, que eu tenho um brilho que eu não tinha, que pessoas enviadas por Deus na minha vida me ajudaram muito, e que sem Deus nada seria possível. É isso. Que o amor de Deus também possa te alcançar. Não busque riquezas, não busque pessoas, busque a Deus, porque só Ele tem a resposta. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Um beijo no seu coração. Qualquer coisa, manda uma mensagem aqui na DM ou nos comentários, na DM do Instagram. E é isso aí. Um beijo pra vocês, fica com Deus. Até o próximo vídeo aqui. Tchau.